A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, estamos iniciando um trabalho de edificação para a sua vida espiritual, para suas aulas de escola bíblica dominical através deste canal Refletindo a EBD. Eu sou o presbítero Rodrigo, Ministério Plantar em Juiz de Fora, com sede em Jacarezinho, na cidade do Rio. Nós estamos iniciando um trabalho nesse trimestre que já vai dar início através dessa lição, né, que começa através desse primeiro trimestre, nessa revista dada por título O Corpo de Cristo, a sua origem, natureza e vocação da Igreja no mundo, né, tida por titular do pastor José Gonçalves. E o objetivo deste canal não é de maneira alguma explicitar aquilo que está propriamente na revista da CPAD, mas sim trazer subsídios, trazer acréscimos àquilo que já é colocado na revista. Haja vista que nós entendemos que tudo aquilo que já é colocado na revista é de prontamente responsabilidade dos alunos e professores verdadeiramente já estar inteirados sobre o assunto durante a semana, né? Cabe aos professores, aos alunos, verdadeiramente estar já antenados sobre tudo aquilo que a revista irá trazer nesse período, né, semanal. Sabemos que esse é um tema plenamente de eclesiologia e nós vamos perceber que dentro dessas colunas que nós vamos perceber nessa revista, que trata da origem, da natureza e da vocação da igreja, hoje nós temos uma dificuldade de estar pontuando de maneira verdadeiramente central a respeito do assunto, por conta de tantas vertentes e de tantas visões diferenciadas a respeito do assunto. E é interessante que nós possamos ter uma compreensão um pouco mais plena a respeito da visão igreja. Essa dificuldade que nós temos de ter essa visão mais solidificada parte do primeiro pensamento. Quando se é feita uma pergunta, seja a nível de aula ou entre professores mesmo, qual é a sua ideia de igreja? Como você idealiza, como você entende o contexto de igreja nos dias de hoje? Nós vamos perceber que nós vamos ter respostas diversas, respostas que vão perguntar como assim, que igreja? Igreja física, igreja templo, igreja do Senhor. Dentro desse contexto, que é de uma palavra mais contemporânea, de uma transliteração de eclésia, isso está bem explicitado dentro da revista, não vou entrar nesses pormenores, mas é só para a gente ter um entendimento como é abrangente a visão do contexto igreja. Como já dito anteriormente, o objetivo desse canal não é trazer aquilo que está na revista, mas sim estender o assunto para que o professor, tanto o professor quanto o aluno, tenham uma ciência um pouco mais abrangente sobre o assunto concernente à atividade da semana. E como nós podemos observar, né, quando trata do assunto e nós vamos trazer o contexto do que é a igreja, uma vez que nós vamos perceber que a palavra-chave dessa primeira lição é justamente a igreja, nós vamos ter uma percepção, como já dito, um pouco mais abrangente, e o texto da leitura bíblica em classe, ele se encontra em Atos. No entanto, nós vamos ter uma percepção um pouco mais aberta, porque o próprio texto da revista vai levar ao Antigo Testamento para que tenhamos uma compreensão desse acontecido já no Novo Testamento, né? E como nós podemos observar nesse gráfico, nós vamos ter uma percepção do que a igreja como templo, a igreja como povo e a igreja como o ser individual, como o homem, né? O homem salvo, a sua individualidade. E quando a gente vai ter a percepção da igreja como templo, é aquilo que nós temos por construção, por local de reunião, por organização das atividades concernentes à obra de Deus.
né, os protocolos, aquilo que é feito para que esse ambiente de culto venha a ser de maneira legal, aos pontos da observância da lei, da onde ela está. Nós acabamos de estudar as lições a respeito de missões e sabemos que nem todos os lugares são do mesmo modo operandi para a legalização de uma igreja, de um trabalho, por conta de perseguições, por conta de questões culturais, né, de maneira um pouco mais abrangente. Então, nós vamos ter as leis locais, a CNPJ, estatutos e tantas outras coisas que podem englobar um contexto de um templo ou, ainda que não seja templo, mas aonde os santos, aqueles que professam a fé, se reúnem. Isso é dado por igreja, também é uma nomenclatura, é uma forma de trazer o contexto igreja, né, nos dias de hoje. Já a segunda posição aqui do nosso gráfico vai trazer um contexto de povo, né? E o texto vai dizer aqui para nós desse gráfico que ao longo da história, Deus cuidou do seu povo, gerou uma nação, a qual se negou o direito de ser chamada por igreja. O texto deixa isso muito claro em João, capítulo 1, 11 ao versículo 13, né, que diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Não cabe a nós trazermos uma explicitude um pouco maior a respeito do papel da nação de Israel nesses últimos dias. Isso é totalmente escatológico. Como eu disse, essa revista, essa lição e as demais vão trazer um contexto de eclesiologia. Então, nós precisamos ater aquilo que nos é dado por lição, mas há diversas linhas teológicas a respeito da importância de Israel por quanto ser a nação escolhida, a nação eleita, mas esta negação do Messias realmente traz uma abrangência, né, de povo, de nação, e a partir daí, a partir do Novo Testamento, nós vamos ter uma nova concepção, uma nova visão de contexto de povo de Deus, né, através do acesso pelo sacrifício de Cristo, né, através do arrependimento, da misericórdia, da graça, somos alcançados. Agora já não há mais uma nação específica de um território, mas sim, através do sacrifício de Cristo, um passaporte, há um alcance um pouco mais abrangente, totalmente abrangente, digamos assim, a todo aquele que confessa o Senhor por Salvador e alcança essa misericórdia. Já o contexto individual vai trazer a essência do homem na sua individualidade, né? Embora não sendo a integralidade da igreja por conta da comunhão, da necessidade da comunhão para que essa integralidade seja alcançada, né, como corpo da igreja, assim como fala a respeito do texto que traz a capa, né, no contexto corpo, né, nós vamos perceber que o fato de o homem em si, na sua individualidade, ser o habitáculo do Espírito Santo, faz com que ele seja essencial para a existência da igreja. Afinal de contas, todo o contexto de sacrifício salvífico, né, é para a salvação do homem. Ele é o objetivo, ele é o objetivo de salvação. Então, ele passa a ser um contexto de peça central no contexto de igreja, porque tudo aquilo que o Senhor vem fazendo por plano e propósito, né, a respeito de contexto de reino, e é muito importante nós entendermos isso, que o reino, ele não é a igreja, mas sim a igreja, ela é integralizada dentro do reino. Isso é importante porque o reino ele é muito mais abrangente, né, e o homem não tem ainda a percepção plena da extensão, da grandeza, do poder, da magnitude, de tudo aquilo que se estende em poder ser chamado de reino, no contexto de reino de Deus. No entanto, uma parte desse reino, sim, é
a igreja do Senhor na sua essência, na sua santidade, na sua pureza, naquilo que o Senhor traz por entendimento espiritual de guardar aqueles que são santos nesses tempos tão difíceis. E como nós já dissemos aqui, nós vamos perceber que o escritor traz o texto de Atos 2, de Pentecostes, como dado pela origem da igreja. No entanto, esse é um texto que traz o nascimento da igreja. Mas como o próprio escritor já traz no início, logo depois da introdução dessa mesma lição, ele traz o contexto do Antigo Testamento, do povo de Deus na Bíblia e na história. E nós vamos perceber que esse período anterior, esse período que antecede a esse nascimento da igreja, é como se fosse um período gestacional. Há uma geração, há uma concepção, e essa concepção já com uma promessa desde o Éden, né, de que viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Essa promessa, né, ela vem desde a condenação, da promessa de condenação da serpente, vem também a promessa de bênção e de concepção da igreja, ainda que não de maneira explícita, mas nós vamos perceber isso com o passar do tempo, com as promessas, com os livramentos e com os chamados dos homens de Deus no Antigo Testamento, trazendo até a esse revestimento de poder e esse nascimento, digamos assim, da igreja, dessa concepção, desse nascimento, né, desse grito que acontece em Atos 2, e a partir daí tudo muda, né? Eu gosto dessa analogia do nascimento porque nós vamos perceber que dentro do período gestacional a igreja ela é muito mais dependente daquele que o gera, e essa dependência ela é física e direta, né? Com a total impossibilidade de viver sem ser alimentado da sua provisão direta. Mas quando nasce, esse potencial ele é estendido, não que passe a viver de uma forma individual, mas é dada uma autonomia. Nós vamos perceber essa autonomia através do Espírito Santo, né? O derramamento do Espírito que já havia sido profetizado lá em Joel, vem de uma forma plena e de um poder jamais visto em manifestação, a ponto de que nós vamos perceber que a partir dali toda a história muda, né? Até ali muita coisa vem se repetindo, né? No contexto de povo de Deus, né? Nós vamos perceber isso nas histórias dos reis, anteriormente, né? Com os juízes, num contexto de ciclo, né? De libertação, de queda, de libertação, volta à queda, arrependimentos, erros. Mas quando acontece esse derramamento, o contexto da igreja é só de expansão, é só de crescimento, o que não quer dizer que esses homens que viveram esse derramamento e que passam a viver através desse enchimento, desse transbordamento no contexto de história, chegando a nós nos dias de hoje, não quer dizer que esses homens sejam perfeitos, como nós temos as nossas falhas, mas que há um contexto de poder que envolve, através do Espírito Santo, mais abrangente, de um poder um pouco mais alcançável, né, pelo homem, como jamais visto, sem a necessidade de um profeta propriamente para falar com Deus, e agora de maneira individual, né, como comumente dizemos, o véu se rasgou e agora essa acessibilidade ela é plena para toda a igreja e todo aquele que nele crê, num banquete de poder, de misericórdia,
plenamente alcançável a todo aquele que confessa a fé, que plenamente vive em Cristo. Esse é o contexto de igreja ao qual nós estamos inseridos e precisamos abraçar esse contexto para a nossa vida, numa aplicação prática para a nossa vida plena, né? Na nossa vida de contexto social, para que verdadeiramente possamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Esse canal não tem o objetivo de trazer aulas longas, mas de trazer uma nova visão a respeito daquilo que a lição já traz. E estamos encerrando por aqui. Breve estaremos aí divulgando a segunda lição, que vai falar sobre as imagens, né? Sobre o contexto um pouco mais diferenciado das imagens bíblicas da igreja, né? E que nós possamos aí ter uma aula abençoadora neste domingo. Estejam plenamente, conforme já dissemos, estejam capacitados para entender. Leiam as lições durante a semana, estejam antenados plenamente com tudo aquilo que o ensino traz para nós. Que a boa mão do Senhor seja sobre todos, que Deus vos abençoe. Forte abraço e até a próxima.